Sejam bem-vindos, bom dia para vocês. Faz quase um mês que eu não apareço aqui nesta sala, mas eu continuo sendo aluna de escola dominical, tá? A semana passada eu dei aula presencial e 2 semanas eu precisei dar um suporte para o meu filho que estava de mudança, então por isso eu estive ausente daqui, mas essas próximas 2 semanas eu estarei nesta sala. A gente começou, eu introduzi o curso de mordomia cristã, e o Marçal conduziu aí pelo menos as 3 últimas aulas, e até a semana que vem a gente continua nesse assunto, então hoje eu vou compartilhar a tela com vocês, a gente vai conversar sobre a mordomia dos dízimos e a questão do dízimo no Velho Testamento. Então, como eu não estou conseguindo ficar com os dois ligados, então podem me interromper quando quiserem conversar, porque eu não vejo, aí eu vejo nesse modelo aqui, eu só vejo a apresentação. Tá bom? Ok. Então, antes da gente começar, vamos fazer uma oração, pedir de Deus a orientação para a nossa aula. Senhor Santo e bondoso, Pai, tem misericórdia de nós, instrui-nos na Tua palavra, dá-nos conhecer um pouquinho mais de Ti nessa manhã, a partir dessa lição proposta, ó Deus, por este autor, nessa revista, e que nos ensina um pouco mais, tanto da história do Velho Testamento, como do compromisso nosso, da mordomia cristã com os nossos dízimos. Orienta-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu vou compartilhar, então, a minha apresentação com vocês. Só confirmem verbalmente que estão vendo. Chegou. Chegou? Então, vamos lá. O Marcel já trouxe algumas lições, então a gente já pensou a questão do tempo, das oportunidades, já estudamos todo o conceito, a ideia da mordomia lá nas 2 aulas que eu conversei com vocês, e hoje, então, a gente quer pensar um pouquinho a perspectiva da questão do dízimo no Velho Testamento. Eu não sei se alguém de vocês conhece uma pessoa que tenha resistência a discutir o assunto dízimo, mesmo sendo cristão? Conhece alguém? Conhece vários, né? Vários, né? Principalmente a destinação, né? A destinação que vai para o bolso do pastor. Isso! Isso aí. Marinei está na parte boa. Deve estar indo para o Flávio. Só tô acompanhando os carros do pastor chegando lá no estacionamento, viu? Só tô acompanhando. Exatamente. Chega lá, Elton. Quero ver que carro que tá chegando lá no estacionamento. Exato, se colocar, eu já fui Segundo de a uma igreja. Arlete, é um certa, não é um versa, é um certa. Lá na igreja de São Paulo, tinha um presbítero, o seu Oswaldo, ele falava: o que não é bom para mim, não é bom para o meu pastor. Aí eu olhava e falava assim: tomara que ele avance bastante. Então, se a casa que vai morar não serve para uma, não serve para outra. Mas acho que faz 2 anos, agora nesse Natal vai fazer 2 anos. A gente foi fazer uma visita para uma pessoa, pertinho do Natal, eu lembro, ele tinha vindo para a igreja, frequentou quase 1 ano na igreja, a esposa dele entrou no coral e tal, e aí a gente foi visitá-los, e ter uma conversa, né, com questão da adaptação com a igreja, tudo. E ele falou assim, até comentei com o Carlos Eduardo essa semana, isso antes de preparar a aula, depois quando eu preparei a aula eu lembrei, a gente estava conversando essa semana, ele falou assim, olha, 2 coisas eu não digeri da igreja presbiteriana, e ele veio de outra igreja evangélica, ele falou assim, o dízimo e o batismo infantil. Não concordo com o dízimo. Bom, então, não é por isso que vai sair da igreja, mas para ele é dele, não é de Deus. Então, e aqui a gente, olhando essa lição e do jeito que o autor traz para a gente, né, a discussão e esse livro que a gente está seguindo, ele vai colocar aqui um pouco a questão de como é antigo
essa questão da discussão acerca do dízimo. E ele coloca que para tudo que... eu guardei em algum lugar aqui, acho que eu larguei para lá o livro, mas eu ia pegar o livro. O livro é tão velhinho, que eu já mostrei para vocês da outra aula que eu preparei. Mas o argumento dele é que Deus tem um plano para tudo no mundo. Então, a criação dele seguiu um plano, a construção da arca seguiu um plano, a arca começou a ser construída 100 anos antes de realmente o dilúvio vir. O tabernáculo fazia parte de um plano de Deus. O templo de Salomão fazia parte, tanto que quando Davi fala, Senhor, como que é possível, como que pode? Eu não aceito que eu more numa casa tão bonita e o Senhor tenha, o templo do Senhor seja como é. Aí Deus fala assim, ó, não faz parte do plano que você construa isso. Não vai ser você que vai construir isso. Quem vai construir isso é outra pessoa. E era Salomão, né? Era o filho dele, não era ele. Então, a gente vê ao longo de toda essa trajetória e toda a palavra de Deus, vai mostrando que Deus tem um plano e que o plano de Deus se cumpre. Quando lá em Gênesis, ele fala, olha, a cabeça da serpente vai ser esmagada. Ele falou isso em Gênesis 3, quando ele estava falando, quem que vai esmagar essa cabeça da serpente? O próprio filho. Mas lá, olha o tempo que isso acontece lá na frente. Então, toda a história da cristã e a história do mundo, porque a gente fala não, o fato é que, independente se a pessoa acredita ou não, de qualquer forma, o controle da história está na mão de Deus, né? E a gente pode fazer os nossos planos, e eles talvez não se cumpram. Esse é um ano que muita gente, muitas empresas fizeram muitos planos, desenharam muitas coisas, projetaram lucros e resultados. Algumas saíram com resultados muito superiores ao que planejaram, mas muitas também se perderam e até morreram nesse caminho. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. E quando a gente discute a questão do dízimo, esse dízimo faz parte de um plano de Deus para sustento da obra ao longo da história. Então, se o cristianismo chegou até nós, se as igrejas foram sendo construídas, em qualquer momento, quando realmente se faz as coisas, e é a igreja de Deus, ela tem o sustento da obra, ele vem a partir desses dízimos. Então, Deus, no projeto de Deus, o plano, essa questão financeira, ela foi planejada para sustento da obra. Tá, então, existem 36 passagens na Bíblia que empregam a palavra dízimo, e algumas falam até a palavra dízima, e várias outras indicam a prática de dizimar, mesmo que não use a palavra dízimo, ou aplica a prática de dizimar. Aí tem opa, deixa eu ver se eu pulei. Não pulei. Tem um autor que ele vai falar que ao longo de toda a história, o dízimo é um costume. E ele fala assim, como que se construiu esse costume, então? Quando a gente olha lá no comecinho, na Adão e Eva, qual foi, fala assim, ocorreu um desentendimento entre Caim e Abel. Por que eles se desentenderam? Na hora de trazer o dízimo. Parecia, então, o desentendimento foi, olha isso, lá no primeiro desentendimentozinho, mas ali não menciona nada, só fala que os dois trouxeram e a de um agradava a Deus, e o outro ficou com raiva porque a de um agradou a Deus. Então, mas essa não é a primeira referência bíblica que menciona dízimo. O texto de Gênesis 14, de 18 a 24, que é o texto de Abraão, e se alguém puder ler ele para a gente, agradeceria muito. Que é quando Abraão está com Melquisedeque, que era o sacerdote de Salém. Marineide, aí que tem uma perguntinha um pouco interessante. Ele era sacerdote de quem? Porque aquele negócio não tinha, assim,
Parece um pouco estranho, assim. Mas lá em Salém, quem é esse sacerdote? Então, mas Abraão era de lá. A família de Abraão era toda cristã. Mas e o Abraão tinha. Melquisedeque? Hã? Eu tô falando do sacerdote. Ah, tá. Né, então, de onde ele começa, mas a partir daqui a gente já está falando. É, entendi o que você está falando. Mas na Quem é Torre de. ele? A gente já teve a Torre de Babel, a gente já teve. Aqui já tem povos. Pode olhar, a Torre de Babel está para trás, está no capítulo 11. Na Torre de Babel, o povo já tinha se diferenciado em termos de nações, em termos de língua e de cultura. Não. Eu tava. A pergunta é mais assim, ó. Quem era o sacerdote? Ele virou sacerdote como? Bom. Como é que foi escolhido sacerdote? Então, mas. Ou seja, não tinha, digamos, a nação escolhida. Esse sacerdote era do quê? Entendeu? Então, Parece que cai de paraquedas no meio da história, parece. Então, por isso que toda vez que fala que ele era sacerdote da ordem de. Você já ouviu ler outras passagens bíblicas que fala sacerdote blá blá blá, da ordem de Melquisedeque. Então, provavelmente, eu não estava lá, né? Graças a Deus. Apesar da aparência, eu não estava lá quando isso aconteceu e não tem um registro aqui. Mas provavelmente, olha, que Abraão era um homem temente a Deus e Abraão ia levar o dízimo aonde? Para ele. Então, provavelmente, essa pessoa tenha sido investida, e aqui eu, pelo menos, desconheço um texto anterior que mencione o fato de ter investido ele, mas que ele é o primeiro, porque quando você olha todos lá para frente, você vai lendo a ordem dos sacerdotes, tá? E os textos falam da ordem de Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque passou o sacerdócio para, que passou o sacerdócio para, que passou o sacerdócio para. Então, significa que nesse ponto aqui, e outros textos vão validar que ele é o primeiro da ordem. Agora, como que ele foi investido, aí também não sei. Boa pergunta. Mas aí a gente vai lá no pastor e a gente pergunta. Então, mas Abraão, que era um homem super temente a Deus, seguia a gente fala, tanto que é mencionado lá na galeria dos heróis como o pai das nações, seguia, dava o dízimo neste lugar, entregava a essa pessoa. Você pode ler, então? Posso. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nenhum fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo antes que tomem o seu quinhão. Uhum. De tudo deu dízimo, de tudo lhe deu Abraão o dízimo, versículo 20. E depois o 22, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Lá na primeira aula, uma das figuras que eu coloquei para vocês, e trouxe até a figurinha, é a mão que sustenta o mundo. Eu coloquei até o Salmo 24 lá, o Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém. Abraão tinha essa visão, o Salmo não tinha sido escrito ainda, mas Abraão tinha exata visão de que ao Senhor pertencia. E aqui, do jeito que o texto está relatando, assim, não dá a entender que Abraão fala assim: Melquisedeque, quem é você para querer o dízimo? De onde saiu essa sua
autoridade para que eu te dê um dízimo, que é quem te investiu, sacerdote? Não, a narrativa é supernatural e ela sugere que já fosse um costume estabelecido. Então, naturalmente, eu estou devolvendo aquilo que foi. Assim como a gente não sabe de onde Melquisedeque surge como sacerdote, a gente também não sabe, assim, então, de onde Abraão aprendeu que tinha que dar o dízimo? A gente não tem essa resposta também na Bíblia, mas fica muito, assim, sugere-se muito aqui pra gente que ele fizesse isso instruído por Deus. Então, da mesma forma que eles ofereciam os sacrifícios, eles ofereciam também as ofertas nos cultos. Então, e quando os historiadores, eu até tirei alguns, porque o autor traz aqui um monte de historiador que relata situações em que a prática do dízimo é relatada. Então, os babilônios, os gregos, os romanos, os árabes, todos tinham o hábito de pagar dízimo. E tem acho que é de Alexandre, que tinha uma orientação a pagar os dízimos para Júpiter. Então, tem relatos de que, mesmo que não fosse para o Deus criador do céu e da terra, para aquele que fosse a divindade dessas pessoas, elas tinham os hábitos de pagar dízimos, tá? Então, esse sábio Montacúcio, que eu não conheço, ele diz, e ela é uma citação no livro aqui que a gente usa, que é o Walter Castro, Lições de Mordomia, capítulo 7. Ele vai dizer, exemplos há na história de algumas nações que não ofereciam sacrifícios. Tá aqui, eu digitei errado. Mas não há, nos anais de todos os tempos, ou seja, não existe registro de nações que não pagassem os dízimos. Então, sacrifícios nem todas as nações ofereciam, mas dízimo todas. Bom dia a todos aí, Marçal falando. Marçal dos Santos, seja bem-vindo à aula de Escola Dominical. Tá certo. Só uma colaboração com relação a Melquisedeque. E se a gente observar, realmente não há muitas referências a Melquisedeque na Bíblia, mas ele refere-se a ele como um rei muito sábio, etc., e sacerdote. E essa questão de sacerdócio, né, de Melquisedeque, é até referenciado e relatado, remetido a Hebreus. Se a gente pegar a Epístola de Hebreus, no capítulo 7, o em negrito que está aqui na minha Bíblia de Genebra, diz assim, Melquisedeque, tipo de Cristo. Ou seja, ele era comparado aí nessa antiguidade até a Cristo Jesus. Na Igreja Católica, Melquisedeque é venerado para justiça. Isso, Então, tem essa referência. A gente, nós, né, reformados, nós damos a importância a Melquisedeque que merece, que é essa importância aí que nós estamos relatando, essa questão de rei, né, essa questão de sábio, essa questão de sacerdote, essa questão de provavelmente ter instituído pela primeira vez realmente o dízimo. Então, essa é a primeira referência com relação ao dízimo. Então, é essa referência, explicando um pouco aí a dúvida do Elton, de realmente ele ter surgido, aparecido. Então, assim, rei muito sábio, e na questão da relação com Abraão, o fato dele ser realmente referenciado como sacerdote, tá bom? Então, provavelmente não fosse um rei, que não era também na época, né? Um rei que não era simplesmente um executivo, mas também era o cuidador da parte espiritual do povo, né? Exatamente. Tá, existe essa menção, então, da ordem de Melquisedeque, que em outros textos, para validar que ele não surgiu do nada, Deus tinha também um plano em relação a isso, né? Exatamente, e lá na frente, né, a epístola aos Hebreus, no capítulo 7, se vocês quiserem ver de novo, faz essa referência aí, né? Mas ele é até relatado como realmente tipo de Cristo, né?
Essa parte bem interessante. Até o comentário aqui é o Filho de Deus. Então, até o comentáriozinho aqui de Genebra, a lição central nesse capítulo é a promessa solene de Salmo 110:4, se cumpriu exclusivamente em Jesus Cristo. O eterno sacerdote de Jesus é explicado de acordo com os 2 textos do Antigo Testamento que falam sobre Melquisedeque. Então, a referência que é remetida a Jesus, né? Certo? Então, essa é a razão aí da importância do tal Melquisedeque. É um bom nome para neto, viu? Já que é tão relevante na história. Exato. Dag? Inclusive, o título daqui de Hebreus é Melquisedeque, tipo de Cristo. Olha e fala que ele não tinha pai nem mãe, nem nem genealogia. Quer dizer, acho que Deus o intitulou. Né, colocou ele lá. Pegou o advento do Melquisedeque. O Elton foi nevrálgico, pegou de onde vem esse homem, tá vendo? Tá aí, ó. Lá Hebreus vai responder, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala desse dízimo de Abraão, a gente fala assim, voluntariamente ele foi lá, então, não, Melquisedeque não foi na casa dele pedir, não fez campanha pela internet, não pressionou, não condicionou a bênçãos eternas, mas ele foi lá voluntariamente, e voluntariamente ele deu, de acordo com essa passagem. Então, ele falou assim, entregou, deu o dízimo, versículo 20. Então, com um reconhecimento de que, é o versículo 22, reconhecimento de que o Senhor é o possuidor, é o dono de tudo que eu tenho. Entendeu? O Senhor dos céus e da terra, versículo 22, e ele reconhecendo que tudo que ele tinha era propriedade de Deus, ele devolvia a parte voluntariamente. Então, foi voluntário, foi em reconhecimento da mordomia, e esse voluntário tem muita relação, né, com... Quando a gente vai dar o dízimo, tem uma frase que é um versículo, inclusive, que a gente usa várias vezes quando vai dizer para dar o dízimo. Deus ama a quem dá com alegria. Exatamente. Então, eu dei por reconhecimento, dei isso, eu só estou expressando uma gratidão, isso é o tópico 3 aqui. O dízimo de Abraão foi um tributo de gratidão pela vitória. Então, Deus entregou os adversários nas minhas mãos, Deus nos deu a vitória sobre essa batalha. Então, por isso, eu devolvo a ele como gratidão, como tributo, por reconhecimento de que essa conquista vem dele. E eu falo que os momentos em que a gente triunfa, e até a gente falou isso numa outra lição sobre, até acho que foi na do contentamento, que a gente fala assim, quando a gente se coloca no centro das coisas, quando elas se dão bem, o nosso ego infla. Quando a gente coloca Deus no centro, quando a vitória vem, o que nasce é gratidão, e não soberba, e não orgulho. Então, aqui, esse dízimo é essa expressão também de gratidão. Então, é uma prova de reconhecimento que ele diz, eu sei de onde veio isso, não foi simplesmente porque eu sou muito bom. Então, voluntário, em reconhecimento da mordomia, ou seja, tudo pertence a Deus, e essa mentalidade tem que estar na cabeça do cristão o tempo todo, de que não, tudo que temos, de alguma forma, nos foi confiado por Deus. Então, quando eu sei disso, quando eu recebo algo, esse lugar da gratidão tem que existir, e em Abraão ele existia. Então, uma alegria no coração quando eu trago pelo reconhecimento que eu recebi essa bênção. Então, por tudo isso, pelo reconhecimento de quem Deus é, esse dízimo também tem, além de ser voluntário, além de ser essa expressão de gratidão, além de ser expressão da mordomia, do reconhecimento, ela também é um ato de adoração.
Ele representava esse sacerdote, o próprio povo de Deus naquele momento. Ele estava neste lugar e ele, em espírito de culto, né, ele entrega isso para ele como uma oferta de gratidão. Então, ele é um mover de um coração reconhecido. E reconhecido só reconhece porque realmente ele sabe de onde vem o que ele recebe, o que ele tem, né? Então, isso se torna, então, Deus ama quem dá com alegria, Deus fica feliz quando aquilo que é entregue realmente nesse espírito de reconhecimento de quem Deus é, de que a ele pertence tudo. Então, o significado espiritual é outro, a profundidade de quem realmente dá isso, não condicionado a que venha uma outra bênção em consequência, simplesmente, mas por gratidão, porque eu já tive, e isso é agradável diante de Deus. O dízimo de Abraão era dessa forma. Então, é o primeiro, como a gente já falou, o primeiro registro que menciona isso, mas o texto também diz que Abraão, e quando a gente estuda a história de Abraão, a gente vê que Abraão foi muito abençoado, né? Muito abençoado, tanto materialmente como espiritualmente. Ele era um homem muito temente. Eu acho quando ele vai, Deus pede Isaac como oferta, não está na aula isso, mas quando a gente fala disso, desse lugar espiritual de Abraão, quando Deus fala assim, ó, eu vou pedir para você, tá, você tá dando ouro, sei lá, você tá dando gado, você tá dando isso, você tá dando aquilo, mas disso você tem de monte. E Deus vai lá e pede para ele algo que era realmente a coisa mais cara que ele tinha. E ele vai lá e se dispõe a dar. Então, ele realmente era uma pessoa muito abençoada espiritualmente. Ele era realmente alguém muito próximo de Deus, que ele falava, Deus, se é você que está pedindo, quem sou eu para dizer que eu não dou, né? E ele vai lá e leva o filho próprio para ser oferecido. Então, eu acho que isso era a maior demonstração de que a gente tem de que Abraão era uma pessoa fiel a Deus e dava a Deus aquilo que era caro em termos afetivos, principalmente no caso do filho, mas ele foi muito abençoado por Deus. Então, ele era alguém muito próximo de Deus, uma vida espiritual, e isso é uma coisa que a gente vê ao longo da história nas pessoas que são fiéis, e a gente avança pensando. O outro texto, pode falar. Um detalhezinho, o dízimo nunca é prévio. Ou seja, você não dá dízimo negociando para frente. Você não está fazendo investimento. Você está devolvendo, reconhecendo o que você ganhou. Não é pedindo para frente. Ó, estou te dando hoje, me volta 10 depois. Sim. Eu já vi até umas campanhas aí que... Eu não sei se era da Universal, eu acho que era da Universal, que falava assim, quanto você quer ganhar? Então, você dá dízimo pela fé. Eu falei, isso não é dízimo. Isso não é, e Deus nunca, em lugar nenhum... É Casas Bahia, quer ganhar quanto? Quer ganhar quanto? Exatamente. Então, isso não faz parte, não existe esse ensino bíblico. Avançando na história aqui para o nosso lado, e muito bem colocado, e agradeci, gente, todos vocês, por favor, eu gosto muito quando contribuem, eu acho que enriquece e fica mais gostoso. O texto de Gênesis 28, nosso segundo registro sobre dízimo, é o dízimo de Jacó. Então, é um momento na história também que a gente vai ver uma repetição, então, do 18 ao 22, se alguma outra pessoa puder ler para nós. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus.
E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Tá aí exatamente o que o Elton acabou de falar. De tudo que me concederes. Ou seja, depois que eu receber, eu darei o dízimo. Dízimo é daquilo que foi recebido. E ele está dizendo, olha, Deus me provê pão para eu comer, me provê roupa. Ele não está pedindo, conceda que eu chegue em segurança. Então, o que ele está pedindo é essa provisão. E ele está dizendo, de tudo que eu receber, eu darei o dízimo. Jacó era filho de Abraão. E a gente vê no texto dele as mesmas características do dízimo de Abraão. Então, ele já está se voluntariando a dar, ele vai colocar isso como gratidão a Deus, da mesma coisa. Mas uma coisa que mostra nesse texto é que, e eu coloquei até as duas camisetinhas aqui do tal pai, tal filho, que é a modinha da época, né? Então, cortou ali, mas era para ser Ctrl+C, Ctrl+V. Um copiou o que o outro fazia. Então, na casa de Abraão, provavelmente Jacó via o pai tendo essa disciplina de separar a oferta, dessa compreensão, dessa visão de que não era tudo, não era dele, de onde veio, ele tinha aprendido provavelmente com o seu pai, então viveu com alguém que fazia e ele reproduzia e ele era capaz de ter o mesmo posicionamento, a mesma compreensão e fazer igual. Então, uma das coisas que a gente fala, que a gente aprende no Velho Testamento, é o dever de que a gente instrua os nossos filhos em relação aos deveres religiosos. Na minha casa, minha mãe nunca trabalhou fora, mas qualquer dinheiro que aparecesse na nossa casa, às vezes ela fazia chup-chup, ou a gente, quando era criança, até colheu algodão, colheu. Quando a gente chegava, a gente trabalhava, todo mundo chegava, juntava o dinheiro do que tinha ganho, minha mãe separava. Ela dava um pouquinho para cada um de nós, mas primeiro ela tinha tirado o que era do dízimo. E eu cresci vendo isso ser feito na nossa casa. Então, ela tem até hoje, ela tem uma caixinha de madeira com umas divisóriazinhas, a caixinha ainda está em cima da geladeira lá. Ela vendia chup-chup lá na nossa casa. Aí ela pegava e punha as moedas que ela recebeu. Quando chegava na sexta-feira, ela contava aquelas moedas todas, ela fazia a conta, aí a caixinha comprida era onde ela punha a parte que era o dízimo, o resto virava troco para outra vez. Eu vi ela fazer isso, então ela nunca trabalhou fora, mas todo o dinheiro a gente via ela fazer. Então no caso aqui, a gente vê nesse texto que ele, desde a infância, ele também aprendeu a contribuir. Então, se os nossos filhos veem essa gratidão, quando a gente era criança, lembra que passava a sacolinha, e quando a gente ia para a igreja, na escola dominical, passava ofertinha, cantava a musiquinha da oferta, aquilo lá estava ensinando as nossas crianças a serem fiéis. Hoje eu acho que eu nunca mais vi. Então, tinha até musiquinha de ofertinha para o Bom Jesus. Provavelmente Abraão ensinou Jacó a ofertar. Então, o voto de dar o dízimo de Jacó, ele foi feito depois que ele teve uma profunda experiência com Deus. Se a gente voltar aqui no texto, o relato, ele tá fugindo de Jacó. Desculpa, ele tá fugindo de Esaú. Jacó tá fugindo de Esaú. E quando ele está no meio do caminho, ele deita e ele tem a visão da escada, que ele vê os anjos subindo e descendo, né, dos céus. E aí quando ele sai ele acorda, ele se sente extremamente impactado. E ele fala que quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Ele teve deste lugar um despertamento para um novo posicionamento em relação até a vida espiritual dele, e logo em seguida, uma das coisas que ele faz é esse compromisso. Então, a gente vê que
a questão da piedade, ela está muito ligada a esse compromisso. A gente falou lá, o plano de Deus em relação à sua obra ao longo da história, ele conta, a obra de Deus é feita por meio do dízimo dos cristãos. E aí o autor aqui ele coloca, uma piedade que afeta somente o coração e não atinge também o bolso, é superficial e efêmera. Não estou falando isso como a esposa do pastor Carlos Eduardo, que quer que vocês deem dízimos, porque o dízimo é para o Senhor e não para o salário do pastor, ok? Então, está aqui, lições de mordomia, uma piedade que afeta somente o coração e não atinge também o bolso. É superficial e efêmera. A gente ganhar, acumular. A gente não tem visto isso nem nas pessoas que não se denominam cristãos, se bem que alguns até se denominam, né? Mas, por exemplo, a questão não do dízimo propriamente, mas a doação virou uma prática muito comum entre os grandes nomes financeiros do mundo. Quer seja para criar uma fundação, tá aí o Bill Gates para mostrar isso, o Warren Buffett para mostrar isso, acho que o Carnegie, os grandes empresários históricos aí, que pegam as fortunas e doam grande parte dessas fortunas por causas. A nossa causa maior é o reino de Deus. E aí a gente precisa colocar o nosso bolso e não só o nosso coração disponível para Deus. Uma outra característica, então, do dízimo de Jacó, ele foi uma pessoa abençoada, ele recebeu bens materiais, ele recebeu bens espirituais, assim como o pai. E isso mostra que Deus não falha em relação aos que lhe são fiéis. Os dois exemplos, tanto de Abraão como o exemplo de Jacó, eles demonstram que era uma prática comum entre os servos de Deus, desde os primórdios, e eles demonstram, os dois, que eles foram realmente muito abençoados, tanto materialmente como espiritualmente. Então, no caso de Jacó, a gente vê que aprendeu com o pai, então foi um ensinamento obtido em casa. E um outro texto, e aí gostaria que uma outra pessoa, se puder, ler Levítico 27, de 30 a 32. Levítico 27, de 30 a 32. Também todas... Pode ler já, professora? Pode. Ah, tá. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, serão do Senhor. Santas serão ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Uhum. Então, diferente de Abraão, diferente de Jacó, aqui a gente já está falando de um momento em que que o dízimo já tinha sido incorporado na lei. Então, a partir daí, você já está lendo Levítico, o livro da lei. Já está sancionado como uma prática do cristão, olha isso, do judeu da época. Então, o povo de Israel, o povo de Deus ainda aqui nesse tempo, recebendo uma orientação de tudo que produzisse. Tem um texto assim acho que é do cominho, do endo, do não sei o que. Eu falei, nossa, eu detesto cominho. Então eu penso, Deus vai fazer o quê com cominho? Nossa, eu não gosto de cominho de jeito nenhum. Então eu falei assim, mas de tudo que se produzisse, eles teriam que separar
a 10ª parte disso. E eles levavam em momentos específicos, num determinado momento, eles faziam a consagração disso, tá? Então, o final da referência aí, porque é separado para Deus, santo ao Senhor. Será que daí que veio a ideia dos impostos? Então, mas eu acho que não, sabe por que não? Porque aqui não é para governo do país. E não mas a ideia, né? Hã? A ideia. Mas a ideia do imposto, não sei, eu acho a ideia do imposto uma coisa, não sei vocês podem ter ideias contrárias. Eu acho a ideia do imposto uma coisa muito justa e interessante. E necessária, eu acho. Sim, assim como o dízimo. Isso. Assim como o reino espiritual precisa ser mantido, a estrutura do país também precisa. Qual é o problema de qualquer uma das partes? Que a gente vê isso com o dízimo também. Qual é o problema de qualquer um dos dois? Mau uso. Ser justo. Exatamente, é a usurpação do que era o justo. Então, eu falo assim, não, gente, aqui na nossa igreja a gente dá desconto, o dízimo aqui é 9%. Quem é você para dar desconto em dízimo? Ou então dizer, dá um dízimo de uma coisa que você não deu. Quem é você para dizer isso se está escrito que daquilo que você recebeu? Se você não recebeu, você está desempregado, você não está devendo, e também a gente tem que ver, tem que colocar esse lugar da voluntariedade aí. Também não adianta dar só porque compelidos simplesmente é melhor do que nada, mas eu falo, Deus ama essa disposição, essa compreensão de que faz parte. Como tributo no reino, se é um reino de justiça, as pessoas aceitam mais voluntariamente dar aquilo que elas têm para a manutenção do país. A gente vê tem muitos países aí que as pessoas acham justo o critério de tributo. Deus é um Deus justo. Professora, Quem faz... Oi? Não, pode completar o pensamento. Não. Quem é criticado não é Deus. Quem é criticado é quem usa. É quem usa do discurso e quem administra o bem, não Deus. Pode falar. Não, só esclarecendo a Dagmar, aí se daí vem o imposto, né? Só esclarecendo, né, que na realidade imposto é uma espécie de tributo. Então nós temos, por acaso, no Brasil, né, os nossos tributos são impostos, taxas e contribuições, que são contribuições de melhoria, contribuição social, enfim, tá? Então o tributo, historicamente, ele vem de um percentual das tribos para a manutenção daquele reinado. Entende-se reinado uma sociedade, não apenas o castelo do rei, tá? Então, aquela sociedade. Então, aí também, historicamente, nós não temos como precisar se essa tributação, que era uma parte da tribo, tem uma relação direta com as tribos de Levi, tribo de Judá, historicamente e biblicamente. Mas, com certeza, das outras tribos também, inclusive nas tribos indígenas, em que também levava uma parte da caça para ser compartilhado com todos os outros. Então, a espécie de imposto, na realidade, vem pela própria palavra, que é um dever. Né? Uhum. E tributo nada mais é do que um dever para fins das tribos, um percentual das tribos, para manutenção na época, né? Então já falei tribos de reinado. Hoje você não vai falar de tribo, embora você tenha aí a tribo, né, mas não é essa expressão que nós temos hoje. Né? Então, só para explicitar, não sei, pelo menos para ajudar um pouco. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Imposto e tributo, tá? Gente, os meus 2 cents de contribuição também, e isso me remete a uma aula que eu e o Sérgio, acho que vários vão lembrar, a gente deu também uma sequência há muitos anos atrás na escola dominical sobre mordomia. E aí entramos nessa seara de tributo, de imposto e tudo mais, quase que comparando aí com relação aos dízimos, né? Porque acho que um aluno lá quis comparar ou qualquer coisa assim.
Mas a questão também de impostos remete a mais de 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, arqueólogos e tudo mais, já naquela época, já viam que toda a produção ali feita e tudo mais, você tinha que também separar uma parte, seja para o rei, ou como Uhum. Edinho disse, né, para a própria tribo, ou para a própria aglomeração de pessoas ali, que era algo comum, ou seja, você devolvia ali uma parte que você produzia para o bem de todos, né? Para a satisfação de todos, seja do próprio rei e seja do coisa. Então, até assim, há uma comparação do tipo assim, se você acha que paga muito imposto, havia uma época aí, nesses 4.000 anos, que às vezes a pessoa tinha que trabalhar até de 4 meses a 5 meses para o rei, ou seja, Continua muito parecido aqui. poderia parecer. Aqui a vilã tá 4. Então, realmente não é de agora, não é nem dos tempos bíblicos, né? É mais até muito antes aí dos registros bíblicos que a gente tem, existia também esse aspecto de imposto, né? Ou de uma parte ao todo, uma parte ao rei, uma parte ao todo, né? Então, quando a gente vê a escravidão dos tempos antigos, muita coisa tinha a ver com escravidão de dívida e não escravidão no modelo que a gente teve aqui, de se apropriar da vida porque é negro, porque roubou, porque trouxe de outro país. Mas muito da escravidão tinha porque as pessoas não davam conta de pagar os tributos. Jamais haveria uma escravidão de dívida com Deus, porque se você não recebeu, Deus jamais cobraria de você. Correto. Isso Jamais. mesmo. Você não é devedor de algo que você não recebeu. Então, se você for fiel, contanto que fala, se você for fiel no pouco, né, você é capaz. Quem é fiel no muito, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Só que o que acontece? A gente fala às vezes, a pessoa fala assim, gente, não, mas olha o que eu ganhei esse mês, tirar esse tanto é 10% de qualquer jeito. Eu adoraria, já falei isso, adoraria dar um dízimo de R$1 milhão. Adoraria. Porque sinal que estamos pagando melhor lá no Mackenzie do que... Então, uma coisa, a gente, até o Elton já começou, o Números, esse texto, ele, em Números, ele de 18, 20 a 32, ele vai falar da finalidade do dízimo. E a finalidade do dízimo é o sustento do sacerdócio. Eu falo que lá em casa, meu pai, a gente vai só até essa página, tá? Para a gente não extrapolar, a gente continua na semana que vem. O meu pai, ele, sabe aquela expressão, cuidado com o que você fala, porque pode voltar para você? Quando a gente era pequena, minha mãe tirava o dinheiro lá e do pouco que ela tinha lá para dar, o meu pai falava assim, pegar o dinheiro da nossa casa para sustentar vagabundo, que era o pastor, né? Então, dar dinheiro para a igreja para sustentar vagabundo, ouvi isso várias vezes, porque ia sustentar o pastor na cabeça dele. Então, o dinheiro era dado para sustentar o pastor. Essa era a mentalidade do meu pai. Aí, o que acontece com o tempo? Tá sustentando direitinho? Você casa com o pastor. Exatamente. E aí? Virou vagabunda. Casou com vagabundo. Casou com vagabundo. Encerrou a conversa do meu pai. Encerrou. Mudou o discurso dele, ele teve que mudar o discurso. Nunca mais eu... Agora, paga mais. Então, o tempo passou. Então, eu falei, essa mentalidade, né? A gente estava falando aqui até da questão cultural, quando eu entrei na faculdade, eu tive um professor de ética contemporânea, questões contemporâneas, ele só gostava de assuntos muito polêmicos, a nossa sala era imensa, ele inflava as pessoas a baterem, sabe assim, trazia o tema e destruía, ele era muito, ele só gostava de quando a coisa fervia. Aí um dia a gente eu lembro que começou a trazer temas para discutir, e um era nepotismo. Ele falou, não, a gente não vai se gastar discutindo nepotismo aqui, isso aí já está mais do que consolidado, nunca esqueça. Vamos falar de dízimo.
Aí alguém falou, um aluno falou, vamos falar de dízimo. Ele falou assim, aqui não tem mais o que discutir sobre isso também, isso já está posto, porque num ambiente como esse nosso aqui, não teria ninguém com uma mentalidade ainda que engolisse pagar um dízimo. Eu falei, tem sim, professor, eu dou dízimo. Fez um silêncio na minha sala, sepulcral. Eu disse, porque ele falou, porque não sabe nem para onde vai. Eu falei, sabe sim, na minha igreja tem levantamento, tem prestação de contas, tem controle financeiro, publica resultados, publica de onde gastou. Ficou um silêncio na sala, ele trocou de tema, foi discutir homossexualismo, porque o dízimo ele desistiu. Ou seja, as pessoas não têm essa visão. E aqui, essa questão do sustento não é da pessoa, é do sacerdócio e não do sacerdote, simplesmente. É da igreja, é a manutenção da questão do sagrado, da propagação da palavra. São outras, é mais profundo do que isto. Tá? Então, este é a finalidade do dízimo, o sustento do sacerdócio. Na tribo de Levi, e aí vamos ler, vai, nem que a gente deixe o tópico 3, só para a gente não extrapolar muito, mas vamos ler o texto, acho que a gente aprende mais com a Bíblia do que com a minha palavra. Números? Isso, 18. Isso. (18, 20 a 32). Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas, e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhe dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto da eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-los-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Uhum. Então, o que está dizendo aqui que quando dividiu a terra por herança, não foi dada uma parte aos levitas, porque os levitas eles estavam postos para o exercício desse sacerdócio, e eles eram, então, responsáveis pelas coisas do reino espiritual,
Então, não tem porção na terra, mas as outras tribos, daquilo que produzirem, não tem que haver falta para que eles possam se dedicar inteiramente às questões do sagrado. Então, às vezes eu fico pensando, assim, se a gente manda um missionário para um lugar e o missionário passa privação demais, eu acho que até testemunha contra a nossa própria... Assim, por que uns com tanto, outros com tão pouco, né? Então, o sustento da obra é algo muito mais profundo. E aqui, o que está se dizendo, instituindo, é que esses que estão aqui são responsáveis por trazer uma parte, uma porção, e fazer o sustento. E tem textos que mostram que, não havendo a provisão suficiente, os levitas começaram a fazer outros trabalhos, e então, para buscar esse sustento. Por quê? Porque estava havendo falha nessa provisão, ou seja, em não sendo fiéis, eles não têm o suprimento, e eles também desobedecem, porque eles vão fazer uma outra coisa que não foi aquilo para que eles foram destinados ou instituídos como responsáveis, que era em relação aos mistérios sagrados, como diz o autor aqui. Ok? Então, gente, para não avançarmos muito, a gente conclui o conteúdo na próxima semana desse capítulo. Eu estou feliz que vocês contribuíram, eu acho muito bom quando vocês falam, porque ajuda muito. Então, eu agradeço que a participação de vocês hoje. Nós terminaremos a aula na semana que vem, para a gente não extrapolar demais nosso horário, ok? Marineide, complementando aquela parte que você falou, da época de criança e tal, o aprendizado na infância é muito importante, porque se você não vem da infância com isso, quando você chega e parece ter uma obrigação de dar o dízimo, é um choque cultural. Quando você vem da infância, você não tem essa mudança. Então, isso não é um problema que você se enfrenta. E isso é uma coisa que eu acho bonita, Elton, da cultura do povo de Israel, né? Eles iam incutindo aquilo desde de criança, falando pelo caminho, contando. Então, as pessoas incorporavam isso como natural. Então, faz parte de... E eu acho que a gente negligencia muito o que a gente ensina hoje. Tem hora que a gente parece que não quer ser incômodo, não quer contrapor. Então, assim, os nossos filhos, eles estão, tal pai, tal filho. Temos que ensinar para que eles tenham onde espelharem-se. E eu acho que os judeus, nisso a gente tem que tirar o chapéu, né? Porque se é uma cultura que ainda subsiste no meio dessa modernidade, é porque eles fazem esse trabalho. É muito mais fácil de incorporar se a gente vivenciou isso, realmente. Ok? Então, hoje a gente vai parar aqui, porque já são 49, 50, não quero. Mas a gente continua, então, essa mesa. Muito bom. Então, continuemos e colaboremos. A gente termina o tópico na próxima aula, tá? Ok. Bom. Deus abençoe, um bom domingo para vocês, boa macarronada para quem vai comer, bom churrasco para quem vai fazer. Abraço. Lasanha de berinjela hoje. Delícia! Berinjela é meu legume preferido. Eu não gosto de cominho. Ô, Dag, Rua João Previtali, 2780, casa 335, tá? Pode mandar um pouquinho. Ai, que delícia. Dá até água na minha boca. Tá bom, gente. Tchau. Abraço a Dia. todos. Tchau, Roberta. Tchau, Letícia. Tchau.